Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor, um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor, do nosso Pai zeloso, misericordioso, do nosso Pai que cuida de nós nos mínimos detalhes, daquele que conhece ali o nosso culto, o nosso profundo, sabe, ali no secreto, daquele que sabe o lugar certo onde tratar, onde curar, onde corrigir, Pai de toda a bondade do mundo, até porque Ele é a própria bondade, porque Deus é bom e a sua bondade e misericórdia duram para sempre. Amém? Vamos orar e vamos agradecer por essa fidelidade que nós não merecemos, mas mesmo assim, esse amor nos alcança todas as manhãs está disponível para nós, está disponível para que nós sejamos participante dessa linda obra, que é até Jesus voltar. Estaremos aqui com a mão na massa, cumprindo nosso propósito, servindo ao Senhor como participante, não como atores principal, mas apenas coadjuvantes, porque a obra do Senhor, quem faz é Jesus Cristo, quem faz é o Espírito Santo, mas nós nos permitimos sermos usados, sermos transformados, sermos capacitado naquilo que o Senhor tem para minha e para sua vida. Então, que o seu coração seja um coração com encargo, com amor, com desejo de participar dessa grande obra, que até Jesus voltar estará em construção, que somos nós, que somos cada um que ouve a palavra do Senhor. Deus de amor, Deus de bondade, de fidelidade. Ah, Senhor, como é bom fazer parte dessa obra, Senhor. Como é bom, Jesus, saber que o Senhor está conosco a cada momento, a cada instante. Nós sentimos a Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, assim como aquele louvor que quando eu era criança o Senhor me trouxe à mente agora. A cada momento eu sinto a presença do Senhor, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, Senhor, andando pelo caminho, Senhor, nós sentimos a Tua presença, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, como é bom saber que mora em mim, que habita em mim, é quem me guia, é quem me direciona, é quem me traz clareza, é quem me traz revelação da Tua palavra, Jesus. Obrigada, Senhor, por tão grande amor. Obrigada pelo Teu sacrifício de amor, Senhor, que nós nunca seremos capazes de produzir palavras belas para Te agradecer, Jesus, mas recebe a nossa oração de todo o nosso coração, de toda a nossa verdade, Senhor, porque nós Te amamos, Jesus, e nós desejamos mais de Ti. Nós Te amamos, Senhor, e nós queremos mais da Tua presença, queremos estar cada dia mais alicerçados, ó Pai, na Tua verdade, Senhor, conhecendo mais de Ti, Senhor, não para falarmos que nós conhecemos, mas porque nós queremos ter, Jesus, relacionamento, Pai, intimidade contigo, Senhor. Ah, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, Senhor, para todas as coisas, desde as coisas mais simples, ó Pai, até as mais complexas, Pai. Tudo antes de tomarmos qualquer decisão, Senhor. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã. Ministra o nosso coração, ministra as Tuas verdades sobre as nossas vidas, Pai. Ministra o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Que a nossa mente seja a mente de Cristo, os olhos de Cristo, ouvidos de Cristo, Senhor. Leva cativo cada pensamento, cada sentimento, cada emoção, Senhor. Que neste momento nada, Senhor, nada roube a nossa atenção de estarmos buscando mais de Ti e aprendendo, Pai. Usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta útil, Senhor, para a Tua obra, Jesus. Usa-me como instrumento, que da minha boca, Pai, saiam palavras de vida, Senhor. Que todo eu, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que não seja eu, mas sim o Teu doce e amado Espírito Santo que me guia. Doce, amado Espírito Santo, o que nós vamos fazer junto hoje? Me dá direção, me dá sabedoria. Envia-nos, ó Pai, toda a provisão necessária, Senhor, para esse dia, Senhor. Envia Suas bênçãos para nossas vidas, recalcada, sacudida e transbordante, ó Senhor. Conforme a Tua palavra nos garante que as Tuas bênçãos, o Teu favor, a Tua misericórdia nos alcançarão, Pai. Nós pedimos nessa manhã, Senhor, nos socorre naquilo que nós precisamos do Teu socorro, da Tua ajuda, Senhor. Envia Tuas bênçãos, Pai. Eu declaro, Senhor, que o mundo espiritual, que o adversário é paralisado agora, em nome de Jesus, que as suas artimanhas, suas mentiras, os seus enganos sobre a mente de cada um, sobre os pensamentos,
pensamentos para receber essa palavra e roubar a tua boa semente, sejam anulados, paralisados, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem na autoridade do nome de Jesus, que as artimanhas de Satanás cairão por terra agora, em nome de Jesus. Leva cada pensamento, cada sentimento cativo, Senhor, a Cristo, Senhor. Ministra a cada coração a tua verdade, a tua bondade e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom que o seu dia seja cheio da presença do nosso doce, amado Espírito Santo, que ele te conduza a cada passo, a cada fala. Seus pensamentos são cativos a Cristo. Entregue cada sentimento, cada emoção, cada tormento, cada angústia, entregue ao Senhor. Entregue ao Espírito Santo, que é ele quem vai te ajudar, que é ele que vai te livrar das mentiras e engano de Satanás, porque você é filha, você é amado. Entregue a sua coroa aos pés de Cristo. Coloque a sua coroa aos pés daquele que tudo faz, que tudo resolve. Amém? Glória a Deus. Continuando a nossa caminhada aqui, na verdade, sobre o que significa poços, mas como exemplo, o nosso querido Isaac, o sorriso, a alegria, o motivo de risada. Nós estamos aqui caminhando e vamos falar sobre o primeiro poço que foi cavado, inclusive por Abraão. E Isaac ali reutiliza aquele poço porque ele já era algo que ele tinha. Às vezes, momentos na nossa vida que nós precisamos tomar atitudes e levantar algumas situações, resolver alguns problemas, nem sempre é viável que nós começamos algo novo, né? E demos início a algo. Às vezes nós temos algo aqui disponível na nossa casa, na nossa mão, que pode ser ali o start para uma transformação da nossa vida. E foi isso que Isaac enxergou, que aquele primeiro poço que o pai dele cavou seria ali um mover naquele momento de fome e de seca no deserto. Só que nós vamos olhar esse poço de uma forma espiritual, de uma forma onde o que o Senhor quer dizer com esses poços na vida de Isaac. Nós temos que olhar de uma forma espiritual, que o Senhor ministra o seu coração. Tem uma ministração da Joyce Meyer, que fala sobre poços. É muito boa, depois você procura aí na internet, é poderoso. E ela usa a alusão do poço como aquele momento de fundo de poço mesmo. De onde você vai lá, você tá triste, você fica no poço e tal. Ela conta que o poço dela era o banheiro. Que quando ela ia ao banheiro ali no momento de tristeza, ela ficava lá, ela chorava. E ela sempre se colocava no lugar de vítima. Que foi tudo que Isaac não fez. Eu tô trazendo essas duas histórias para você ver que existe o poço, que é o fundo do poço, que é o sofrimento, que é a angústia, que é a dor. Mas também, se você olhar, o poço, ele traz vida. Como assim ele traz vida? Sim, ele traz água. E a fonte da vida é o quê? É água. E quem é a água? É Jesus Cristo. Às vezes, precisamos chegar em determinados fundos de poços para que reconhecemos a bondade e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Nossa, que Deus tirano, que Deus cruel. Não, não é Deus. São as nossas escolhas. São aquilo que nós escolhemos para a nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Que toda decisão, ela vai ter uma consequência. A palavra de Deus fala em Romanos que os homens, nós escolhemos não ouvir a Deus. Escolhemos não participar da sua obra, mas somente o Espírito Santo ele é capaz de transformar o nosso coração duro. Ou seja, quando Eva e Adão e Eva, eles pecaram, o nosso coração se endureceu pelo Senhor. De que forma? Nós sempre nos escondemos do Senhor. Nós tentamos fugir da presença do Senhor, porque ficou ali que nós morreríamos a estarmos na presença do Senhor. Então, quem morreu foi Jesus, e o Senhor nos resgata. Não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Jesus que nos escolheu. Então, dessa forma, qual que é a alusão do poço? O poço significa dor e sofrimento. Se nós voltarmos na história também e olharmos nas passagens que falam sobre José foi jogado ao poço, um lugar de dor, de sofrimento, de abandono, de angústia, de desespero. Só que aqui o Senhor nos traz o poço com a alusão de vida, porque dentro do poço tem o quê? Tem água. Que a água é a fonte da vida. E quem é a fonte da vida? É Jesus Cristo. Então, nessa passagem, nós estamos olhando de uma forma espiritual
onde até mesmo no seu fundo do poço, no momento de angústia, no momento de sofrimento, a presença do Senhor está ali, assim como foi com José. Amém? José estava naquele poço e era um momento desesperador, onde ele foi jogado para ser morto pelos próprios irmãos. E o que acontece? O Senhor guardou, o Senhor protegeu, o Senhor tirou de lá, o Senhor quem o tirou, o Senhor que levou José até Egito. Ainda que a situação ali para José parecia de mal a pior, parecia que quanto mais passava o tempo, pior ficava, mas era a mão do Senhor para uma grande obra, um grande propósito, algo muito maior, que foi salvar toda a nação de Israel. Hoje a nação de Israel existe porque José, enviado daquela forma não muito agradável, era um treinamento, era um processo onde o Senhor estava capacitando a ele a ser governador do Egito. Então hoje nós vamos olhar para o poço. E aí você olha para o seu poço. Qual é o seu poço hoje? O que te faz sentar, chorar, lamentar, de repente até se colocar no lugar de vítima? Lembre, nós não somos vítimas. E diante da palavra do Senhor, eu ainda vou mais além. Nós somos indesculpáveis. Não há nada que nós possamos usar diante ao Senhor que nós não sabemos. Nós somos indesculpáveis. Ainda que você não tenha aceitado Jesus, você tem algo chamado consciência que foi colocado pelo Senhor. Então nós erramos, claro, todos os dias. Todos os dias nós erramos, mas a nossa consciência, ela nos acusa. Ainda que nem o Espírito Santo a pessoa tenha, ela tem a consciência que o Senhor colocou dentro de cada ser humano do que é certo, do que é errado. E essa consciência se manifesta. Muitas vezes ela é calada por nós, mas que ela se manifesta, se manifesta. Então vamos. Gênesis 26, do 14 ao 20, diz o seguinte. Ontem nós falamos, né, que Isaac prosperou ali de tal forma e os filisteus chegaram até a sentir inveja dele. E isso acontece até hoje. Os filhos de Deus prosperam em tudo que faz, porque sobre eles está um espírito de excelência. Como nós falamos de José. José prosperava sendo escravo, José prosperava sendo prisioneiro, José prosperou sendo governador, porque sobre nós existe um espírito de excelência. Assim como Daniel era escravo na Babilônia e tudo que ele fazia, ele era excelente, porque sobre eles existia um espírito de excelência. E o mesmo espírito de excelência está sobre mim, está sobre você. Vamos ao versículo 14 do capítulo 26, que diz o seguinte. E tinha posses de ovelha, posses de vaca e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam, foi o que nós acabamos de falar. Um filho de Deus tem que pedir libertação ao Senhor de todo sentimento de inveja, de todo, isso não vem do Senhor, isso é um pecado. Isso é um delito no mundo espiritual, nós não devemos ter inveja. Peça ao Senhor que se aquele sentimento vier ao seu coração, você peça, Senhor, estou sentindo, mas eu sei que o teu doce e amado Espírito Santo vai tirar isso de mim. E na medida, um filho de Deus não tem medo de inveja também, porque você é coberto pelo sangue de Jesus. Todo aquele filho de Deus que tem medo da inveja do outro não está confiando na proteção do Senhor. Não confia na proteção do Senhor, então não tenha medo de inveja. Mas se você sentir, entregue esse sentimento maligno nas mãos do Senhor. Amém? E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Esse entulhar, para nós aqui, imagina que o seu poço tem a fonte de vida, que é Jesus Cristo. Você tem a vida. Através desse poço você planta, você alimenta os animais, você alimenta a sua família, você cozinha, você toma banho. É a água, a fonte da vida. Pensa dessa forma. É isso que o Senhor tem para a nossa vida. O que acontece? Os filisteus vão lá e entulham. O que isso quer dizer? São pessoas que vêm para jogar areia nos nossos sonhos, são pessoas que vêm para atrapalhar o nosso caminhar, são pessoas que vêm para tirar o nosso foco de Cristo, tirar a nossa direção, tirar do caminho que o Senhor já traçou para nós. São pessoas, né? Tô falando pessoa, mas são situações, são momentos, são sentimentos, são setas e dados malignos que nos tiram ali da presença daquilo que o Senhor já determinou para nossas vidas. São os entulhadores de sonhos, que entulham os nossos poços, que tentam destruir a nossa caminhada com o Senhor, que tentam destruir os nossos objetivos, que tentam nos tirar do propósito que o Senhor já destinou para mim e para a sua vida. E aí vamos para o 16. Disse também Abimeleque a Isaac:
aparte-te de nós, ou seja, vá-te embora, porque tu és muito mais poderoso e tem muito mais bens do que nós. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assentamento. E Isaac foi para o vale de Gerar e ali habitou. Amém? E ali ele habitou, e tomou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam, depois da morte de seu pai, e os chamou pelos nomes que seu pai chamaria. Cavaram mais poços, os servos de Isaac, naquele vale, e chamaram ali acharam ali um poço de águas vivas. Aleluia! E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, ou seja, contenderam, brigaram com os pastores de Isaac. Cadê os pastores de Isaac? Dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome do poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Ou seja, Isaac colocou o nome do poço de contenda. Quantos poços de contenda tem na sua vida? Espero que nenhum, né? Mas infelizmente não dá para passarmos por esse caminho, por esse mundo sem os poços de contenda. Às vezes por nos colocarmos nessa contenda, nessa confusão, nesse conflito, e às vezes por estarmos nela sem nem sequer sabermos que estamos fazendo parte. Mas a contenda, a confusão, ela sempre está aqui nos rodeando, sabe por quê, amados? Porque é uma forma de Satanás roubar a nossa paz. É com conflitos, com confusão, é de uma forma que rouba a nossa concentração daquilo que deveria realmente estar tomando a nossa mente, que é pensar no Senhor. É uma forma, só que lembram-se que nós falamos que o nosso poço tem vida, o nosso poço tem água. Se o poço tem água, tem vida, e se tem vida é Jesus Cristo. Então toda vez que você se vê no meio de contendas, confusões, atribulações, que vai roubar a sua paz, que vai roubar a sua concentração daquilo que o Senhor tem para sua vida, clame a vida de Jesus, aplique o sangue de Jesus sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que o Senhor já declarou. E um dos poços que eles entulharam foi os poços que Abraão deixou para Isaac, né? Eles foram lá entulhar, eles tomaram aquele poço e impediram que Isaac se apropriasse do quê? Da sua herança. Assim como nós também somos proprietários de uma herança do Senhor, daquilo que o Senhor deixou para mim, deixou para você. Então que nessa manhã você compreenda que tudo aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, que o poço que você de repente pode estar passando é um poço de vida, ainda que no meio desse poço possa haver tormento, contenda, conflitos e confusões. Nesse poço tem água, e onde tem água a água viva, que é Jesus Cristo. Que o sangue de Jesus te cobre, te guarda, te livra e te protege. Ainda que a situação que você olha ao seu redor pareça ser conflituante, pareça ser perturbadora, mas Jesus Cristo está com você, até porque existe uma promessa, que Ele nunca nos deixaria e nunca deixará de nos amparar naquilo que nós precisamos. Então, se você hoje está no fundo do poço, olhe para cima, porque tem saída, e a saída é Jesus Cristo, porque a nosso socorro, ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e dentro desse poço tem água, e se tem água tem vida, se tem vida tem Jesus. Então olhe para o seu poço e encare essa situação, encare esse momento como uma forma de mudar, de aprendizar, porque esse poço que nós estamos falando hoje é o poço da contenda, mas tem solução. Leve os seus pensamentos a Cristo, deixe que o Espírito Santo fale por você, não a sua justiça própria. Toda vez que você deixa a justiça própria falar, você está dando legalidade para Satanás agir na sua vida, porque quando nós agimos na justiça própria, nós estamos agindo debaixo do comando de Satanás. Quando nós abrimos mão do direito de fazermos a justiça própria, é o Senhor quem nos guia. Então, que você abra mão de exercer a justiça própria e permita que a justiça do Senhor seja feita. Até porque nós somos a justiça de Deus através de Cristo Jesus. Amém? Fica com Jesus um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da misericórdia, da fidelidade do nosso Pai de amor. Eu declaro sobre o seu dia, o dia de proteção, de cuidado, de zelo, e que esse poço na sua vida, ele já passou, porque o socorro vem e vem sem demora, e vem através do sangue de Jesus.